tranquilo? Vamos começar a segunda aula sobre geometria analítica, tá? Abordando aí o tema de plano cartesiano ainda, tá bom? Então vamos lá. Lá na página 4 ele vai falando algumas observações bem importantes aí pra gente, tá bom? A primeira observação: os pontos de eixos coordenados não pertencem a nenhum quadrante. O que quer dizer isso? Se o ponto estiver em cima de uma linha, eu não posso dizer em qual quadrante ele está, tá? Então, se está em cima da linha, não tem quadrante. Resumindo, é isso. Se um ponto pertence ao eixo das abscissas, eixo das abscissas é o eixo X. Então, por exemplo, esse ponto, ele está no eixo X. O que vai acontecer com ele? Atenção a essa notação. XP 0. Ou seja, eu vou ter um valor para esse eixo, mas só o valor de X. O outro valor vai ser sempre 0. Tá bom? Se um ponto pertence ao eixo das ordenadas, agora o contrário aqui, ó. Eu vou ter um ponto em cima da linha vertical. O que vai acontecer? O valor de X vai ser sempre 0 e eu vou ter um valor para Y. Sempre vai acontecer isso. Tá bom? Então vamos lá. Uma outra coisa que a apostila aborda logo em seguida aí é a bissetriz. Bissetriz é o seguinte: se eu olhar aqui esse eixo vertical e esse eixo horizontal, ele forma aqui um ângulo de 90 graus. Bissetriz é uma reta que corta o ângulo ao meio, tá bom? Então aqui eu vou ter uma reta que está passando entre as coordenadas 1, 1, por exemplo, e 2, 2. Aqui embaixo ela vai estar cortando, vai estar passando pelos pontos menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Então ele está passando aqui pelo primeiro e terceiro quadrante. Então aqui é a abscissa dos quadrantes ímpares. Beleza? Aqui eu tenho uma outra abscissa, tá? Só que onde que ela está passando? Qual a coordenada desses pontos? Eu tenho um ponto aqui, menos 1, 1, menos 2, 2. Eu tenho aqui a coordenada 1, menos 1, 2, menos 2. Tá? Também uma abscissa, está cortando um ângulo reto no meio, só que aqui ele está cortando nos quadrantes pares. Por que no quadrante par? Ele está passando pelo segundo e pelo quarto quadrante. Tranquilo? Beleza? E já volto com o exercício. Vamos lá, pessoal. Exercício de número 6, um exercício mais teórico, tá? Então, ele vai falando o que a gente estava estudando no quadro passado, falando dos quadrantes ímpares e dos quadrantes pares. Então, vamos lá. Qual a relação entre XP, então tem uma medida em X, e a ordenada de YP, ou seja, qual a relação da medida em X e a medida em Y em qualquer ponto P? Então, vamos lá. Da bissetriz nos quadrantes ímpares. O quadrante ímpar vai ser esse daqui, tá? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer mais ou menos. Se eu tiver aqui, ó, o ponto 1, eu vou ter que pegar o ponto 1 aqui também na altura também, certo? Então aqui, eu vou ter esse ponto. Eu vou ter o ponto 2 em X e 2 em Y. Tá bom? O que está acontecendo aqui? Toda a medida para XP, né, vai ser igual à medida do YP. Será que vai acontecer a mesma coisa aqui no terceiro quadrante? Então, se eu pegar aqui a medida mais ou menos de menos 1 e aqui de menos 1 também, ó, menos 1, eu vou ter esse ponto. Se eu tiver aqui, ó, menos 2 e menos 2, então eu vou ter que traçar a reta. Beleza? Então, o que acontece? Qual a relação entre XP e YP? Sempre que for no quadrante ímpar, XP, a medida de X vai ser igual à medida do YP. Sempre igual.
Tá sempre iguais as medidas aí. Beleza? Agora, vamos ver o que vai acontecer nos quadrantes pares. Tá? Então, o quadrante par eu vou ter aqui no segundo e no quarto quadrante. Vamos fazer o esboço aqui mais ou menos. Então, vamos lá. Eu tenho a medida aqui de -1. Tá? Para ser no quadrante par, ele vai ter que cruzar aqui na parte de cima. Então, eu vou ter que fazer um ponto aqui. Beleza? Então, aqui eu já não tiro a medida de x igual a de y, porque eu tive -1 e 1. Se eu pegar esse outro ponto aqui, ó, -2 e 2. Se eu pegar esse ponto, mesma coisa. Eu obtive um valor para x, que é negativo, e um valor para y, que é positivo. Tá bom? Agora, vamos estudar isso no quarto quadrante. No quarto quadrante, vai inverter. Aqui eu vou ter a medida de 1, e aqui é de -1. Tá? Eu vou ter a medida de 2 para x e -2 para y. Tá bom? Beleza? Deixa eu parar aqui para a gente colocar a nossa resposta. Então vamos lembrar. Se eu tenho -1, aqui eu vou ter 1. Aqui eu vou ter -2, aqui 2. Se aqui eu tenho 1, aqui eu vou ter -1. Se aqui eu tenho 2, aqui eu vou ter -2. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar a nossa resposta aí. Qual a relação de XP e YB na bissetriz dos quadrantes pares? Se eu tiver a medida para XP, a medida para X, a medida do YP vai ser a mesma coisa, só com um valor ao contrário. Tá? Se aqui for 2, aqui é -2. Se aqui for -2, aqui é 2. Tá? Sempre assim. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Tá bom? Até a próxima aula.